Ó Deus, nós estamos aqui para cultuarmos ao Senhor, com os nossos corações abertos diante de Ti, reconhecendo que somos eternos. A eternidade já está posta dentro dos nossos corações. Nós somos peregrinos nesta terra, não pertencemos mais a este mundo. E tudo aquilo que o Senhor tem enviado para nós, do céu, tem sido de uma forma preciosa para nos dar instruções e habilidades neste mundo. É isso que entendemos, Deus. Nós não temos aprendido com este mundo a viver nele, não. Nós temos aprendido com o céu, como viver neste mundo. O mundo que nos odeia, o mundo que jaz do maligno, o mundo que é dominado pela concupiscência e pelo pecado. Senhor, nós queremos te agradecer. Nesta noite nós estamos aqui, ó Deus, em busca de libertação. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê verdades que nos libertem. Verdades, ó Deus, que venham contrastar com todo engano, que venham confrontar, que venham combater com tudo aquilo que existe dentro de nós, que seja pré-estabelecido, que seja uma premissa, ó Deus, enganosa. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Deus, de forma alguma, queremos ser mantidos inteiros e indo para o inferno. Se preciso for, nos quebre, nos quebrante, como um vaso nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, pode nos quebrar. Nós queremos ser feitos novamente, segundo aquilo que o Senhor quer que nós tornemos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Eu queria, antes de nós começarmos a meditação da palavra, de 0 a 10, o quanto você se caracteriza uma pessoa honesta e sincera diante de Deus. O quanto você se caracteriza. É verdade que todos nós, como cristãos, somos levados a termos um relacionamento autêntico, veraz e sincero com o Senhor. Mas existem algumas coisas que acontecem dentro de nós que é de caráter inconsciente. E eu quero falar nesta noite sobre aquilo que Satanás aproveita, sobre aquilo que é desconhecido dentro de nós. Nem tudo que existe dentro de nós é conhecido por nós. Nem tudo o que habita os nossos corações é do nosso conhecimento. Mas é do conhecimento de Deus. Mas também é do conhecimento do diabo. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quanta luta! Quanta briga, quanta luta! Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau existe, para que nós possamos ter resistência e, havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo de número 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. Pode assentar-se. O apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, ele recomenda, e ele fala sobre uma milícia e sobre a batalha espiritual que todos nós temos. Então ele diz assim: irmãos, eu vou falar com vocês e eu quero explicar para vocês uma coisa. Vocês precisam se fortalecer em Deus. O que significa fortalecer-se no Senhor? Diga para o seu irmão. Ele inicia falando sobre uma recomendação sobre fortalecer-se no Senhor, porque depois ele vai discorrer sobre a situação operante. Ele diz: fortaleçam no Senhor. Por quê? Por que vocês precisam se fortalecer? E o que é fortalecer-se em Deus? Se não por meio da palavra, comunhão com os irmãos e oração. Esse é o verdadeiro fortalecimento. Ele diz: porque a nossa luta não é humana. Não é uma luta que você ganha com um bom diálogo. Não é uma luta que você ganha por meio de uma força física. Não é a luta que você ganha por meio da sua inteligência. Não é uma luta que você ganha por meio de recursos carnais. Mas é uma luta espiritual. E vocês, humanos,
Vocês vão ter que lutar contra principados, demônios que governam uma região. Região de uma família, uma região emocional e até mesmo uma região literalmente. Vocês irão lutar contra principados. Vocês, seres humanos, irão lutar com potestades. O que é potestades? São espíritos malignos que têm uma proeminência maior. Vocês irão lutar com hostes, uma pequena parte de um exército, contra príncipe das trevas deste século. Então ele diz, a luta de vocês é contra espíritos malignos. E você vê que ele não fala aqui de espíritos de baixo calão. Não, ele fala tudo de uma etnia elevada. Então ele começa a falar aqui, ó, principados, depois ele vai potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Então ele fala sobre uma classe elevada de espíritos malignos. E ele diz, e vocês vão lutar na humanidade de vocês. Então tá, mas aí nós estamos em desvantagem. Espera aí, eu, um ser humano, vou lutar contra principados, hostes, potestades e príncipes das trevas? Aí ele diz assim, por isso, vocês precisam revestir-se. Qual é o recurso que nós temos? De toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes. Então, o que o Evangelho nos proporciona? O Evangelho nos proporciona uma armadura, para que estejamos aptos para lutar contra todas essas classes elevadas de espíritos malignos. E qual é a primeira ferramenta, o primeiro equipamento da armadura? Que você leu no versículo de número 14. Qual é? Você leu, não leu? Estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a... Então, vamos lá. Primeiro instrumento, quando um soldado ia para a guerra. Primeira coisa que ele colocava. Não era bota, não era o capacete. O que ele tinha que fazer? Ele colocava aquela veste de linho, de tecido, de algodão, os mais humildes, vamos falar de um soldado, algodão, e ele colocava um cinturão por cima. Ele fala aqui em ordem da roupa. Um cinturão aqui, ó, aqui. Esse cinturão ele tinha que pegar a parte de baixo do quadril e a parte de cima do lombo. Então ele era largo. Por quê? Porque ele ia dar o quê? Mobilidade. Ele ia fazer com que o soldado trabalhasse de uma forma uniforme, onde ele não tinha probabilidade de se machucar essa parte do lombo. Então, esse cinto ele vinha para firmar a parte de cima do corpo com a parte de baixo. Então, era o cinturão, e o cinturão que traz essa firmeza, que traz constância e uma mobilidade adequada é a verdade. É a primeira ferramenta que o cristão precisa para que ele possa enfrentar Satanás. Eu quero que você vá comigo em Daniel, capítulo 10. Então vamos lá. O que Satanás tem contra a verdade? Daniel, capítulo 10. Por que Satanás trabalha contra a verdade? Por que o apóstolo Paulo diz que Satanás escurece a visão das pessoas para que elas não possam enxergar a verdade? Por que a verdade é a primeira coisa que Satanás ataca quando ele quer destruir uma pessoa? Por meio do engano. Por quê? Porque um ser humano respaldado na verdade, ele não tem deslize, ele não tem equívocos, ele não tem desvios. A verdade é tudo que você tem, é a ferramenta mais segura, é a ferramenta mais comparecedora, é a ferramenta que você que possa te oferecer mais segurança. Por isso que você precisa ser uma pessoa totalmente verdadeira. Totalmente verdadeira. Se você tem um pensamento que não pode dizer, não o tenha. Se você não tem um sentimento que você não pode dizer porque é ruim, é proibido, não o tenha. Não faça jogos, não manipule, não monte esquemas. Não faça isso. Uma das principais características do cristão é a verdade.
Se tem a pior coisa, você poderia dizer assim para mim, pastora, qual é a pior coisa que um crente pode manter dentro de si? A hipocrisia e o engano. É contra Jesus lutou, João Batista lutou. A coisa mais importante que você tem na sua vida, que você tem que construir, que você precisa, por quê? Porque Deus ama a sinceridade. A Bíblia diz que Deus divide a intimidade dele com os sinceros da terra. Então a sinceridade é a coisa mais importante que existe. Você ser uma pessoa sincera, sem manipulação, sem jogos, sem esquemas, sem ocultar, sem nada. Por quê? Porque Satanás trabalha com a falsidade, ele trabalha com a mentira. E quando se há falsidade e existe mentira, o que Satanás faz? Ele tem liberalidade para entrar. Você pode ser a pessoa que mais fala em línguas estranhas, você pode ser a pessoa que mais tenha cargos na igreja, você pode ser uma pessoa que tem os 3 dons rudimentais da Escritura, mas se você for uma pessoa que tenha engano dentro de você, Satanás entra com tudo isso e com muito mais. Por quê? Porque a verdade e a veracidade é uma blindagem. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A camuflagem e o engano, ele pode acontecer do berço. Famílias que são famílias meia desparafusadas, meia utópicas, meia frívolas, criam filhos assim. Deu para você entender? Famílias que criam seus filhos na verdade, na veracidade, sem fantasia, onde a verdade é uma coisa que existe para todo mundo, o ser humano ele tem mais facilidade de lidar com a verdade. Por mais que ela tenha sido dura a infância e adolescência, ele tem mais facilidade de lidar com a verdade. Famílias que tudo fica meio velado, tudo fica meio oculto, e nada se diz e nada se fala abertamente, as crianças crescem, os adolescentes crescem com essa mania de esconder, com essa maneira de ocultar. E aí, quando ele se converte, o que acontece? Ele leva um choque. Por que esse choque? Porque Cristo é a verdade. E não existe mentira no Evangelho. O Evangelho não aceita mentira. O Evangelho não aceita engano. Então, muitas pessoas vieram para Jesus Cristo querendo manter o padrão constituído pela família. O padrão é garantido pela família e não dá certo. Então, ele ouve uma coisa e pensa outra, ele diz uma coisa e sente outra. E aí ele diz, mas por que eu não ouço Deus? Por que eu não sinto a presença de Deus? Por que Deus não fala comigo? Por que a minha vida não vai? Não vai, mas vai para onde? Para onde é que ela tem que ir? Então, a verdade é a coisa mais importante que você tem que conservar na sua vida. A armadura fala do cinturão da verdade, fala da couraça da justiça, fala do escudo da fé, das sandálias do evangelho da paz, do capacete da salvação, da espada do Espírito. Mas ela inicia de que maneira? Com a verdade. A Bíblia diz que Daniel teve uma revelação da parte de Deus. E ele não sabia o que significava aquilo. Então ele começou um jejum para saber o que significava a visão que ele tinha tido de Deus. E foi enviado um príncipe das trevas para impedir Daniel de receber a revelação. Quantos demônios são levantados para que eu e você não saibamos de verdades relevantes e fundamentais na nossa vida? Quantas vezes o inferno tem trabalhado para nos engodar, nos enganar de tal forma em que nós ficamos totalmente isolados da verdade. A Bíblia diz em Provérbios, compra a verdade, não a venda por nada. Tudo que você tem é a sua verdade. Não deixa ninguém maculá-la, ninguém tirá-la de você. É tudo que você tem. O resto é tudo balela. A verdade é o que você tem. Meu casamento é péssimo, mas é a sua verdade. Vai trabalhar nele. Minha vida espiritual está em frangalhos, é a verdade. Agora, onde é que Satanás trabalha? Na mentira, no engano, no faz de conta. Eu tenho esse desejo, eu tenho essa inclinação, eu tenho essa volúpia. Você tem, você está assumindo diante de Deus.
Isso é a verdade. E não você fingir que não está acontecendo. Quantas pessoas passam dentro da igreja anos e anos e anos, numa ideologia pessoal, numa aparência pessoal, fingindo algo que não é. Agora, essa pessoa está mentindo para quem? Se o diabo e Deus sabem. Para quem que essa pessoa está mentindo? Para quem? Por que nós criamos imagens idealizadas? Por que nós queremos ser aprovados pelas pessoas e reprovados por Deus? Sabe como Jesus chama isso? Sepulcros caiados. Daniel recebe da parte de Deus uma visão. E ele vai buscar a Deus a revelação dessa visão. E as trevas enviam um espírito maligno para impedir Daniel de saber o que Deus estava mostrando para ele. Quem sabe existe um demônio retendo a sua verdade. Quando é que este demônio vai perder a força? Quantas vezes esse demônio está retendo a sua verdade e sobre a sua cabeça ele está manipulando pensamentos demoníacos e malignos? Está manipulando as suas emoções e a sua vida enquanto ele retém a verdade. Mas o que nós precisamos fazer é orar e clamar. Deus, eu quero a verdade. Deus, eu preciso da verdade. Deus, me dê a verdade. É tudo que eu tenho, é tudo que eu preciso. Eu não consigo progredir sem ela. Eu não consigo dar um passo sem ela. Eu preciso da verdade. A Bíblia diz assim em Daniel capítulo 10. Você já perguntou para o Senhor algumas coisas sobre você? Como, por exemplo, Deus. Você olha lá no filho pródigo, você olha lá no jovem rico. Deus, eu sou uma pessoa interesseira. Você já perguntou isso para Deus? Deus, eu sou uma pessoa manipuladora? Deus, eu sou uma pessoa mentirosa? Deus, eu sou uma pessoa que camufla. Deus, eu sou uma pessoa cujo padrão está acima dos teus mandamentos. Deus, eu sou uma pessoa que eu quero negociar com o Senhor. Eu quero, até mesmo com o Senhor, eu quero dar um jeitinho. Deus, fala para mim. Ele vai falar para você. Mas você tem que perguntar. Existe uma questão em Deus muito importante depois de Jesus Cristo, que Jesus foi a dádiva do coração de Deus. Agora, eu e você que temos que dar os passos. Entremos, pois, quem tem que entrar sou eu e você. Entremos, pois, diante de Deus, pelo novo e vivo caminho. Agora somos nós, tem que partir de nós. Deus, eu sou uma pessoa falsa. Fala para mim, Deus. Deus, eu sou uma pessoa mentirosa. Eu sou uma pessoa interesseira. Deus, eu sou uma pessoa manipuladora. Deus, eu sou uma pessoa que eu faço esquemas, eu faço isso para alcançar aquilo, meu interesse é aquilo outro. É isso que eu faço, Deus. Essas perguntas têm respostas. E é Deus quem vai nos responder. Mas quem de nós perguntamos? O que fazemos? Estamos todos acomodados com a nossa vida, dando selo de aprovação, cada um para cada um. Cada um para cada um. Daniel capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome chamava Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu esta palavra, que era uma palavra de conflito. Ele tinha entendimento, ele sabia o que tinha visto, mas não tinha revelação. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. Ele faz um jejum. Por quê? Porque ele queria saber o que significava aquilo. Olha no versículo de número 12. O anjo chega para ele e diz assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração, a quê? A compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Desde o primeiro dia, você ora e jejua 21 dias, e desde o primeiro dia que você tem se aplicado a orar e a buscar a revelação, eu fui enviado a você, mas fui resistido. 21 dias, por isso que eu não tinha chego ainda.
existe um exército para que você não descubra verdades, para que você não seja acordado, para que você não seja despertado. E enquanto nós estamos debaixo desse torpor, de engano, de faz de conta e de mentira, nós estamos indo em direção errada. Folhe aí a sua página, no capítulo 11, versículo de número 32, fala-se uma apologia sobre Antíoco Epifânio e também sobre o anticristo. Daniel capítulo 11, versículo de número 32, fala-se que o anticristo vai manipular muitas pessoas, vai afastar muitas pessoas do verdadeiro evangelho. Como hoje, muitas pessoas têm se afastado do verdadeiro evangelho. Ele diz assim, ó, e os violadores, 11:32, da aliança, ele com lisonjas perverterá. Elogios, palavras afáveis, gostosas, que dão comichões aos ouvidos, palavras que massageiam a carne. A sua carne não precisa de amaciante, a sua carne precisa de destruição. Lisonjas perverterá, mas o povo que o quê? O povo que conhece o seu Deus será e fará proezas. Então o segredo está no quê? No conhecimento de Deus, a verdade. Eu quero dar você 3 exemplos de situações convivendo juntas. Eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 14. Antes de nós lermos este texto, eu quero explicar uma coisa para você. Existe o relacionamento interpessoal, que é o relacionamento das pessoas, e existe o relacionamento intrapessoal, que é o seu relacionamento com você mesmo. Você deve ser a pessoa mais verdadeira que você conhece. Mais verdadeira. Ser humano, mais verdadeira que você conhece. Eu não sei o que você busca, ser a pessoa mais inteligente, mais promissora, que tenha mais êxito. Mas se tem uma coisa que você tem que buscar, é você ser a pessoa mais verdadeira que você conhece. Mais verdadeira. Por quê? Porque o relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento seu com você mesmo, ele vai definir a sua vida na Terra e a sua eternidade. É o seu relacionamento com você. Se dentro de você existir coisas ambíguas, diga para o seu irmão o que é coisa ambígua. Que diferem umas das outras, você está enlaçado. Você e eu enxergamos as coisas boas e temos cegueira com respeito às coisas ruins. Todos nós, isso veio desde a queda. Enxergamos a nossa fé, mas não enxergamos a nossa incredulidade. Enxergamos a nossa humildade, mas não enxergamos a nossa soberba. Enxergamos o que acertamos, mas não enxergamos onde erramos. E é nessa parte de falta de visão que Satanás trabalha. Então, o que nós temos que entender? Que existe dentro de nós, muitas vezes, ambiguidade. Coisas ambíguas que estão lutando entre si. O próprio Paulo diz isso. Que o Espírito Santo luta contra a carne. Mas agora nós estamos falando o quê? Coisas ambíguas existentes dentro de nós. Pedro tinha essas ambiguidades, mas não reconhecia que tinha. Esse é o problema. Se você tem e você as identifica, ótimo, você vai bombardear e trabalhar contra. Você vai enxergar, só pelo fato de você enxergar, confessar e colocar diante de Deus, já está meio caminho andado. Eu quero falar em primeiro lugar sobre fé, ousadia versus sensibilidade ao externo. Explica para o seu irmão o que é sensibilidade ao externo. As pancadinhas que o Senhor dá nos teus rins, como a Bíblia diz, que Ele nos dá pancadas nos rins para nos purificar, ou seja, o sofrimento que nós temos na vida é exclusivo para te fazer hábil para lidar com o externo, para te fazer hábil para lidar com o mundo. Não é tudo que você acredita, não é tudo que entra, não é tudo que você vê que é verdade. Você começa a ter uma habilidade espiritual de lidar com o externo. Nós recebemos da parte de Deus situações difíceis e momentos ruins para sermos treinados, para que não acreditemos no externo.
Quando você se envolve com o externo, quando você se compromete com o externo, o que vai acontecer com a sua fé, com a sua ousadia? Vai para o ralo. Você não pode ter os seus sentidos à flor da pele. Você não pode ter a sua sensibilidade maximizada. Por quê? Porque a sua fé vai para o ralo. Você diz assim, eu tenho fé, amém. Eu tenho ousadia, amém. Mas eu sou uma pessoa hipersensível. Sua fé vai diminuir e a sua ousadia vai desaparecer. Então, o que você precisa entender? Você tem que ter uma fé robusta, uma ousadia temperada, mas você precisa também ter sua sensibilidade na medida. Porque uma sensibilidade extrema cria em você uma brecha para Satanás. Por que as coisas que as pessoas falam te ofendem? E essa ofensa fica por diversos dias, meses e até anos dentro de você. Por que aquilo que as pessoas fazem te ofendem e te faz amargurado? Sendo que Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 todos os dias. Se Ele disse isso é porque somos capazes, é porque Ele nos habilitou para isso. O porquê que nós damos tanto valor àquilo que as pessoas fazem. O porquê nós damos tanto valor àquilo que as pessoas dizem. Por quê? Porque somos sensíveis demais. E essa sensibilidade, ela é correta? Ela é boa? Não. Por quê? Porque ela é uma falha no nosso sistema de imunidade emocional. Ela é uma falha. De onde vem essa falha? É uma falha que vem da nossa estrutura. Nós não temos uma estrutura. O maior investimento que você faz é em você, é na sua estrutura espiritual, no seu relacionamento intrapessoal, de você para com você. Se você não tem estrutura com 3, 4 anos de igreja, com 5 anos de cristianismo, você vai ter quando? Fala para mim. Se as pessoas são tendenciosas a acomodar-se. Estrutura. Satanás não vai olhar para você e vai dizer, coitadinho, né? Ele vai sair matando, roubando e destruindo. Ele não quer saber. E você precisa ter estrutura. Você não pode ter sensibilidade ao extremo. Qual é a sensibilidade que você tem que ter? Primeiro, uma sensibilidade que o Espírito Santo dá para que os seus sentidos possam estar ligados com Deus. Depois dos seus sentidos estarem ligados com Deus, o Espírito Santo vai dizer para você quais são as coisas terrenas que são relevantes. Então, se você tem que escutar, é Deus. Se você tem que enxergar, é Deus. Se você tem que ser tocado ou tocar, é Deus. Se você tem que sentir prazer, é com Deus. Essa sensibilidade ao extremo, essa geração emocionalmente desequilibrada, emocionalmente abalada, onde tudo tem cunho emocional. Existem pessoas que todos os dias elas têm que sentir um sentimento. Todos os dias elas têm que passar por uma emoção. A alma vicia em emoção. Quem diz que você tem que ficar emocionado todo dia? Isso é uma doença. Se você é uma pessoa que todo dia se emociona, todo dia tem uma volúpia dentro de você, um dia é tristeza, outro dia alegria, outro dia ânimo, outro dia desespero, outro dia... Não é normal. Você tem uma anomalia emocional, isso não é normal. Porque Jesus disse assim, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que eu e você temos que entender? Que a sensibilidade ao extremo é negativo para você. Você conversa com uma pessoa e ela começa a contar a história dela. E você já se derrete como cera, achando-se o melhor cristão. E aquela pessoa está levando você no papo. Peraí, você não precisa nem do diabo. Você não precisa nem do diabo. Nem do diabo. Cuidado com a sua sensibilidade. Cuidado com aquilo que te toca aqui fora. Cuidado. A única fonte verdadeira, unicista, é a que vem de Deus. A que vem de Deus é verdadeira, é única, é totalitária, é totalmente, não é
presumível, mas é totalmente concreta e absoluta, fonte de verdade. Aqui fora, a maioria é tudo engano. E você precisa entender que você está no mundo enganoso. Quem te falou de Jardim de Alice? Quem te falou de heróis de gibi? Isso é a maior mentira, a maior doença que os pais fazem nos filhos, é ensinar que existem super-heróis, é ensinar que existe princesa e príncipe. Isso tem estragado inúmeros casamentos, pessoas intoxicadas com essas histórias de príncipes e princesas, mulheres que não conseguem suportar os algozes de um casamento. Por quê? Porque foi inserido dentro dela que ela é uma princesa e que ela vai casar com um príncipe. Tem isso na Bíblia, pelo amor de Deus? O que você precisa entender sobre o excesso da sua sensibilidade? O excesso da sua sensibilidade. E aí? O que você vai fazer? Você não tem um padrão que seja fiel a ti mesmo? Você não tem uma conduta própria sua que te define? Você sempre tem que estar com o olhão regalado do lado de fora, esperando, dizendo como eu vou falar, o que eu vou responder, como eu vou reagir? Espera aí. O que Jesus veio fazer na sua vida? Te dar uma conduta própria, te dar uma vida própria, te libertar de todos os padrões seculares, de todos os padrões mundanos, e te dar um padrão e uma conduta baseado na palavra de Deus, onde você responde a palavra, onde você é sustentado pela palavra. O barco dos discípulos estavam na quarta vigília da noite, sendo açoitado pelas ondas do mar. E a Bíblia diz assim, que Jesus começa a andar por cima das águas, e Pedro olha e diz, todo mundo começa a gritar, é um fantasma, mas Jesus diz, tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. Então Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Único que teve fé. Então Jesus disse, vem Pedro. E Pedro desce, você conhece a passagem? Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Pedro cria em Jesus Cristo. Ele teve ousadia. Você gosta das coisas que o Evangelho te deu? Gosta? Elas são saborosas, não são para a alma. Por exemplo, você percebe, eu não falo de coisas humanas, de intrepidez humana, nada disso. Eu falo de uma ousadia espiritual. Eu falo da fé espiritual. Eu falo da segurança espiritual. Eu falo da confiança espiritual. Porque existem essas coisas paraguaianas, que são humanas, que não vêm de Deus. Quando você percebe que a sua fé é de Deus, quando ela não vai embora, quando as coisas pioram, quando a sua segurança é de Deus, quando não pega as malas e vão embora. Então ele desce do barco, começa a andar. De repente, a Bíblia diz assim, que ele começa o quê? O vento não para quando Pedro desce do barco, muito menos as ondas. E a Bíblia diz que ele começa a sentir. Muito cuidado com o que você sente. Na maioria das vezes, os seus sentimentos é contrário à sua história. Sinto cansaço, vontade de desistir, não consigo entender nada, está tudo muito confuso. Muito cuidado. Muito cuidado com os seus sentimentos. 99% eles vão contribuir negativamente para a sua história. Muito cuidado com o que você sente. Muito cuidado com a sua volúpia. Muito cuidado quando você conclui tudo muito rapidamente por aquilo que você sente e você não analisa a Bíblia, a Escritura. Muito cuidado com isso. Existem pessoas que você conversa com ela, você percebe que todas as certezas dela são baseadas no que ela sente. Mas isso não é de Deus, é do maligno. As nossas certezas e convicções vêm da Escritura. Deus me falou, o Espírito Santo me falou. Então são certezas que vêm de Deus. Agora, se as suas conclusões e os seus sentimentos são respaldados no que você sente, vem do maligno. A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 14, versículo 28, respondeu-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Experiência maravilhosa. Ousadia, fé, força, intrepidez. Maravilha isso. Ação do Espírito Santo. Só que desconsiderou a sensibilidade. Você tem fé? Quem tem fé aqui? Diga amém. Ousadia.
Mas deixa eu falar uma coisa para você. O seu perigo, o seu problema não é você saber que tem fé. O seu problema é você desconhecer que você tem o tamanho da sua sensibilidade, o tamanho do que você se envolve com o externo. Esse é o seu problema. Satanás não se importa se você tem fé. Ele não se importa se você tem ousadia. Se a sua sensibilidade extremista derruba a sua fé e quebra a sua ousadia, para que ele vai se preocupar? Hã? Tá, você tem fé, você busca ter uma fé, você busca ter uma ousadia, mas mesmo por outro lado você não cuida da sua sensibilidade. Se envolve demasiado, fica com a cabeça rebobinando 24 horas por dia, as emoções atropelando o coração, não consegue. Diga para o seu irmão, aprenda a trabalhar com a mente, só com a mente. Quando é que os crentes vão aprender isso? Seu coração não foi feito para o trabalho. Você trabalha com técnicas racionais. Técnicas racionais. Dependendo do trabalho que você faz, se você soltar sua mão vai sozinha. Por causa da prática. Você não precisa pôr o seu coração no seu trabalho. Você não precisa envolver-se emocionalmente. Mas quando as pessoas fazem isso, o que acontece? Elas vão adquirindo uma sensibilidade para o externo, onde Satanás vai usar o externo, os problemas vão crescer mais e mais, as situações vão ser difíceis, o teu pão com manteiga vai cair com a manteiga para o lado de baixo, e aí as coisas vão continuar. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem fé, ousadia, mas ao mesmo tempo é sensível. Não considera a sensibilidade, desconhece a sensibilidade extrema. Prestai a Deus um culto racional. Para de ser uma pessoa exagerada, sensível. Você já viu como os crentes falam o nome de Deus em vão? Ai, meu Senhor. Ai, meu Jesus. Ai, meu Deus. Não, peraí. Ô, gente. Existe um mandamento, não coloque o nome de Deus em vão. Ai, eu vou morrer. Vai morrer? Vai morrer? Como assim você vai morrer? Ai, eu vou ter infarto. Não, peraí. Ô, gente. Até na maneira de falar, é um exagero, é uma emoção, é uma tempestade. Para que isso aí? Tudo que fala, ai meu Jesus, ai meu Deus, ai meu Deus. Você vai andar, você pode andar comigo 24 horas. Você não vai ouvir eu falar, ai meu Deus, ai meu Jesus. Não, por quê? Porque eu não preciso. Não preciso falar. Pôr o nome de Deus em vão, está aqui dentro, ó. Fala com ele aqui dentro. Não fica, ai meu Deus, ai meu Jesus. Eu vivo corrigindo, eu falo, para de falar o nome do Senhor em vão. Você está falando por quê? Você está brincando, conversando bobo, falando o nome de Jesus, falando o nome de Deus. Para que isso aí? E os crentes fazem, e não pensam. Não negligencie a sua sensibilidade. Ela tem que ter um contexto adequado com a Escritura. Pastor, eu tenho que ser igual a Jesus. Então Jesus não era sensível. Quando os discípulos debandaram, ele olhou para os 12 e falou, vocês também querem ir? Pode ir. Para. Sensibilidade. O que o outro faz te afeta? Peraí. É o outro. É o outro. Hoje eu até estava conversando na mesa, eu estava falando assim, estava conversando que o primeiro ano de casado é um ano muito difícil, o segundo ano é um ano muito difícil. Eu olhei para o pastor e falei, engraçado, né? A gente se casou, às vezes você ficava emburrado lá, 3 dias, 4 dias, eu continuava cantando minha vida, trabalhando, tinha muito serviço para fazer, cantava, orava, alegria. Eu sou eu. Por quê? Eu aprendi isso dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Dentro da minha casa tinha de tudo. Se você perguntar, tinha homossexualismo, o que mais que tinha? Droga tinha, pergunta aí, prostituição tinha bebedeira tinha suicídio tinha, e eu tinha que viver a minha vida com Deus. Então eu aprendi que eu sou eu com Deus, acabou. O redor é o redor. Aprendi. Aonde? Na raça. Por quê? Porque se eu me contaminasse com aquilo, eu estava perdida. Então você precisa entender que você é outra pessoa, deixa ela e Deus. Ora, vai melhorar. Bom, legal, é tão legal, continua legal. Agora, se eu estou triste, eu estou triste. Não alfineto ninguém, não emburro. Eu. Agora, eu ficar chateada porque o outro está chateado.
aqui. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Como que você vai ficar chateado, triste, emburrado, porque a outra pessoa não está bem? Você vai saber porque a outra pessoa não está bem? O problema dela é com Deus, não tem nada a ver com você. Será que tudo tem a ver com você? Não. O que você vai fazer? Continuar a sua vida. Agora, esta sensibilidade extrema tem acabado com os crentes. O que a Bíblia diz assim no capítulo 14? Aí ele diz assim no versículo 30. Mas sentindo o vento, mas o vento estava forte desde que ele estava no barco. Mas o vento estava forte desde as 9 horas da noite. Mas o vento estava forte desde que ele desceu do barco. O vento sempre esteve forte, sempre teve problema, sempre existiu adversidade. Você está no mundo, você está vivo. Agora você não pode ter uma sensibilidade extrema. Não. Vive a sua vida com Deus, busque o Senhor. Sentindo o vento forte, começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus olha para ele e diz assim: homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 16. Eu quero falar sobre o conhecimento versus ignorância. Olha para o seu irmão e diga assim: você é um crente de conhecimento. Mas você também tem muita ignorância. É igual eu, todos nós. Nós temos algum conhecimento. Na sua profissão, você sabe tudo? Não. Não sabe tudo. Tem gente que vai descobrir coisas da tua profissão daqui 3 anos, daqui 4 anos. O que nós sabemos, oh, que maravilha. Mas o que desconhecemos? E a nossa ignorância? É nessa área que Satanás vai trabalhar. É no que eu não sei. É na minha ignorância que ele vai trabalhar. Pedro manifesta nesse texto um conhecimento. E ele não considera a sua ignorância. Considere a sua ignorância. Você não sabe tudo. Né? Eu acho tão engraçado e ridículo um crente que se porta diante de Deus como se ele soubesse tudo. Irmãos, espera aí. Deus é inacessível ao conhecimento total. Não tem como nós termos acessibilidade a todo o conhecimento de Deus, ou profundidade das riquezas, tanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, não tem como. Todas essas palavreadas difíceis que você ouviu aí, quer dizer, resume numa coisa: não tem como você saber tudo de Deus. Então, o que acontece? Eu tenho a minha parte de ignorância, você também. E eu preciso considerar isso. Quando Deus fala uma coisa para mim, eu preciso acreditar mesmo sem entender. Por quê? Porque eu preciso considerar que Deus sabe mais que eu. Então, quando Ele está falando uma coisa para mim, Ele sabe do que está falando. E eu não sei, mas Ele sabe. Então ele fala, e eu tenho que fazer o quê? A minha obediência é que vai fazer com que as coisas aconteçam direito. Jesus olha para os discípulos, em Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros uns dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Olha só, conhecimento. Respondendo, versículo 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondendo e disse: bem-aventurado, feliz é você, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue isso para você, mas meu Pai que está nos céus. Jesus estava falando para ele: Pedro, o conhecimento não é seu, vem de Deus. Considere a sua ignorância. Olha para o seu irmão e diga: considere a sua ignorância. Se nós, muitas vezes na nossa vida que nós estávamos totalmente certos, totalmente convictos, totalmente cheios de razão. Toda vez que você ficar muito cheio de razão, muito cheio, você põe um pezinho para trás, você fala: isso aqui está errado. Por quê? Porque a certeza de Jesus ela é humilde. A certeza de Jesus é humilde. Quando você tem certeza da palavra, você está baixo. Você não está... Não, você está baixo. Amém, Senhor, amém. Agora, quando você está fortão, absoluto, cheio de si, põe o pé para trás, que isso aí não é de Deus, não. Põe o pé para trás.
Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, que Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não te revelou, isso aí não é coisa da sua carne, nem do seu sangue, isso é do meu Pai que te revelou. Pedro ficou todo cheio diante dos discípulos. E Jesus então começa a falar, eu terei que ser entregue nas mãos dos religiosos, e as pessoas, e eles vão me matar, e que você já conhece, né? Capítulo 16, diz assim, 21, eu vou padecer muitas coisas dos anciãos e tal. Versículo 22, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Você já parou para analisar, quando você desconsiderou a sua ignorância, como que você foi ridículo? Você desconsiderou a sua ignorância. Deus, eu não sei. Deus, eu não sei. Deus, eu não sei. Deus, eu estou vendo, eu não sei, Pai. Eu não sei, tu sabes. Então, por favor, me ensina. Eu quero aprender. Eu quero entender. Eu não consigo, mas o Senhor é poderoso para me ensinar. O Senhor pode me ensinar. Então, me ensina. Senhor, eu não tenho sabido ser um bom marido. Senhor, me ensina a ser um bom marido. Agora, você age como se você soubesse ser um bom marido. Senhor, eu não sei ser uma boa esposa. Senhor, me ensine a ser uma boa esposa. Senhor, eu não sei. Senhor, me ensina. Agora depende do quê? Considere a sua ignorância. Senhor, eu não sou uma pessoa que sabe administrar. Senhor, me ensine a administrar. Eu não sei tudo. Senhor, eu não sou uma pessoa que eu sei esperar. Senhor, me ensine a esperar. Não desconsidere a sua ignorância. Nós somos ignorantes. Nós temos uma parte dentro de nós que é a ignorância pura. E nós temos que ser cientes disso e dizer para Deus, Senhor, eu preciso enxergar onde é que está a minha ignorância, onde é que eu sou ignorante, onde é que eu não sei, onde é que porque o ignorante não é o que não sabe. Diga para o senhor, o ignorante não é o que não sabe. Aí termina a frase. O ignorante é aquele que não sabe, mas acha que sabe. Esse é o ignorante, por quê? Porque ele ignora que não sabe. Ele ignora que não sabe. Ele ignora que não sabe. Agora, quando eu e você não sabemos, nós chegamos para Deus e dizemos, Senhor, é provado por A e B que eu não sei. Não sei lidar com esse problema, não sei lidar com essa pessoa, não sei lidar com essa situação. Senhor, me ensina. Eu quero aprender. E o Espírito vem e te ensina. Qual é o problema? Qual o problema? Qual o problema? Do Senhor nos ajudar, nos abençoar e nós reconhecermos que não sabemos. Não sabemos. E precisamos aprender. A Bíblia diz assim, que Jesus olha para ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Ou seja, quando eu e você ignoramos a nossa ignorância e o nosso desconhecimento, nós damos brechas a Satanás para ele entrar dentro de nós. Não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Diga amém. Quero falar agora a última. Vá comigo em Mateus capítulo 26. Essa é a mais perigosa dos crentes. Todas são perigosas, mas essa é a mais camuflada. Você ama Jesus? Amém? Você se dedica a Ele? Amém? Mas você desconsidera a sua soberba? Se você fizer isso, você está num corgo. Você ama Jesus, você se dedica a Ele, mas não desconsidere que você nasceu em arrogância, você nasceu em soberba. Todos nós somos galudinhos, todos nós somos galudinhos, todos nós somos soberbos. Alguns de nós já controlamos, outros estamos na luta, outra lá está assim, poderosa, governando sobre tudo. Você ama Jesus e você se dedica a Ele, mas não ignore a sua soberba. Isso se torna uma brecha para Satanás. O que nós falamos? Eu tenho fé, tenho ousadia, mas não ignore o exagero da sua sensibilidade. Eu tenho conhecimento, não ignore a sua ignorância. Não. Eu tenho amor e dedicação, não ignore a sua soberba. Todos nós temos. Todos nós. Vê de Gênesis a Apocalipse. Eu gosto muito, hoje eu estava lendo o texto de Paulo, que ele dizia assim, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse, um mensageiro de Satanás. Por causa das visões que Deus me deu. Interessante, né? O cuidado de Deus com a alma de Paulo.
O mensageiro do diabo envia um espinho, coloca um espinho para que ele não se ensoberbecesse. O que Deus tem feito para que você não se ensoberbeça? O que Deus tem feito? Será que você já alcançou uma estrutura e um nível de você entender que você não vai levar nada daqui na terra? E que nada é pertinente para a eternidade aqui, a não ser as obras que você faz em Cristo? Será que você já entendeu como cristão isso? Será que você já entendeu como cristão? Que a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente, com respeito à autonomia e à soberania de Deus, é o crente começar a se embasar naquilo que Deus deu para ele? Não faça isso. Não faça isso. Você só é mordomo e usufrui. Você não vai levar nada daqui. Mateus capítulo 26, a Bíblia diz assim, o versículo de número 31. Você sabe que Pedro amava muito Jesus, né? Em João 21, Jesus disse, tu me amas, Pedro, tu sabes que eu te amo. Pedro amava Jesus, se dedicava a ele, mas só que ignorou a sua soberba. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Então abre a boca, Pedro. Não ignore a sua soberba. Não ignore a sua necessidade de estar por cima da carne seca. Não faça isso. Somos nascidos em soberba, somos nascidos em arrogância, e até na humildade de alguns tem soberba. Não ignore isso. Não pense que nessa terra você vai ficar livre disso. Você vai ter que lutar contra isso o resto da sua vida. Entendeu? Você quer... Fala para mim, qual é o lugar que tem mais gente soberba? Você sabe? Qual o lugar que tem mais gente soberba? Dentro da igreja cristã. Por quê? Porque Jesus vai lá no alcoólatra, no feiticeiro, no idólatra, ele vai lá no macumbeiro, ele vai lá no destruído, e ele traz para ele. Sem esperança nenhuma, sem projeção nenhuma. Nenhuma. Aquele que tinha inteligência, mas fazia mais besteira que quem não tinha. E Jesus pega e traz ele. Aí ele chega, aí ele começa a ficar limpinho, aprumado, começa a conhecer as coisas, e ele começa a prosperar, e ele começa a melhorar, e ele começa a aprender até a falar bonito, e ele começa. Aí ele fala, nossa, mas peraí, mas não é que eu sou bom mesmo? Não é que eu sou bom? Gente, eu sou bom, eu estava lá nesse mundo aí, e eu não sabia que eu era bom. Eu sou bom mesmo, gente. Sou bom, olha aí. Olha, eu sou bom, sou melhor que esse daqui. Olha como eu sou bom. Não existe lugar que tem mais gente soberba do que dentro da igreja. Sabia disso? Não tem. Não tem. Você foi em tudo quanto é agrupamento, não tem. Não tem. Por quê? Porque eles chegam destruídos, acabados e arrasados. São humildes, mas humildes. O que é para fazer? Evangelismo é o primeiro que está. Limpa a igreja. Posa dentro da igreja para poder limpar a igreja. Se duvidar, toma a vassoura de você e derruba você no chão e vai. Meu irmão, depois que ele fica melhorado, não. Ele usa um terno que eu não sei onde é que ele arruma aquilo, acho que no inferno. E ele fica, nem o pescoço ele não abaixa mais. Porque eu prego, porque eu canto, porque eu toco, porque eu sou diácono, porque eu sou intercessão, porque eu sou, ninguém é nada. Jesus é tudo. Quem quer alguma coisa? Eu não sou nada, você não é nada, ninguém é nada. Todo mundo precisa de Jesus. Então, quando eu e você chegamos, quer dizer, tinha humildade. Por que acabou? Não pode acabar. A humildade tem que continuar. Por quê? Porque se tem uma coisa que Deus não dá para ninguém... Seja um pouquinho de inteligente comigo. Isso está escrito em Jeremias. Deus deu o céu. Deus deu o Filho. Deus deu vida eterna. Deus deu salvação. Deus deu paz. Deus deu... O que Deus não dá? Para ninguém. A glória. Ele diz, a minha glória eu não dou para ninguém. Então sai cortando a cabeça de todo mundo. Sai cortando a cabeça de todo mundo. Então não adianta.
Então Pedro, o que Pedro ignorou? A soberba dele. Ele olha para Jesus e diz assim, mesmo que todos esses aí, ó, se escandalizar, eu não. Eu não. Eu me banco. Pedro respondendo disse, ainda que todos, versículo 33, se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Não demorou muito, na mesma noite, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu acredito no seu amor por Jesus. Eu acredito na sua dedicação. Acredito. E Deus também. Só que não ignore a sua soberba. Não ignore a sua soberba. Não ignore. E a soberba tem muito a ver com o sistema de valorização, sabia? É porque eu sou magro, porque eu sou bonito, é porque eu sou que jeito mais, porque eu sou rico, porque eu sou inteligente, porque eu sou, ninguém é nada, Deus é tudo em nós. É tudo por causa dele. Tudo por causa dele. 35. Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Todo mundo foi atrás, dizendo, é isso aí. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane. E aí começa toda a situação. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus olha para os discípulos e diz que todos se dispersarão. E o texto diz que, no versículo 34, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus falou para ele. Mas a soberba dele não deixou ele acreditar em Jesus. Acredite em Jesus. Acredite no que ele fala. Ele sabe o que ele está falando. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E que você pensasse na palavra que chegou até você nessa noite. A dubiedade. A dubiedade da fé, da ousadia versus sensibilidade. Eu queria que você pensasse na dubiedade do conhecimento versus a ignorância. Que você pensasse na dubiedade que existe dentro de cada um de nós, no nosso amor e dedicação por Jesus versus a nossa soberba. Quando o Senhor me deu essa mensagem, foi impossível eu não fazer orações sinceras e pedindo ao Senhor que me ajudasse em minha ignorância. Peça ao Senhor, Senhor, me ajuda na minha ignorância. Existem muitas coisas que eu não sei de mim. Me mostre o tamanho da minha sensibilidade e a infecção dela. Me mostre a profundidade da minha ignorância. Me mostre a minha soberba, Deus. Eu não quero ser um instrumento, eu não quero ser um alvo, eu não quero ser um projeto do diabo. Eu não quero que Satanás olhe para mim e perceba que eu tenho lacunas. Não me deixe ignorar e desconhecer a parte ruim que eu tenho dentro de mim. Eu tenho partes ruins dentro de mim, Deus. E o perigo não é tê-las, o perigo é ignorá-las. Porque quando eu sei as minhas misérias e eu as confesso diante do Senhor, está tudo em ordem. O Senhor vai trabalhar, existe confissão. Então nessa noite, Senhor, a sua igreja confessa. Nós confessamos, ó Deus, em nome de Jesus, todo o excesso de sensibilidade. Todo aquele que é sensível ao extremo, todo aquele que é uma esponja seca, que absorve palavras e comportamentos alheios, e permite que esses comportamentos venham dirigir o emocional e a própria vida. Todo aquele, ó Deus, que deixa se levar e deixa se envolver por situações, que se preocupa com o que vai na mente do outro e no coração do outro. Ó Senhor, visita-nos nesta noite, tira todo o excesso de sensibilidade. Queremos ter um coração manso, cujas emoções não nos dominem, cujos sentimentos não nos enfraqueçam, Deus. Queremos ter um coração humilde, onde nenhum tipo de abordagem do mundo venha tirar-nos do teu colo, do teu altar, Jesus. Espírito Santo de Deus, molda-nos, transforma-nos, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos apresentar a nossa ignorância diante do Senhor, a nossa teimosia, o nosso desconhecimento. Quantas coisas nós não sabemos. Se nós entendêssemos isso, nós iríamos crer mais.
nós iríamos confiar mais, iríamos agir menos sem a tua direção. Mostra-nos a nossa ignorância, Jesus. Mostra-nos quando somos movidos pelos nossos sentimentos e achamos que temos que fazer aquilo que queremos por causa da nossa ignorância. Senhor, nós conhecemos coisas do Senhor, sim, mas ainda temos muita ignorância dentro de nós, que precisa ser relevante para nós, que precisa ter a nossa devida atenção. Senhor, mostra a nossa soberba, no que nos envaidecemos. Ajuda-nos a identificar os dardos do maligno com respeito à soberba. Quando nós ouvimos um elogio, quando ouvimos uma palavra que vem massagear a nossa carne, o nosso ego. Senhor, mostra-nos, ó Deus, como Satanás tem trabalhado. E não permita que a soberba venha a ter poder crescente dentro de nós, mas que a humildade seja o processo do teu Espírito dentro do nosso coração. Eu quero que você se coloque de pé. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você que fizesse um voto com Deus, de estar aqui 7 sextas-feiras, começando com a hoje, que você viesse aqui à frente. Você que tem um pedido para fazer para Deus. Você que quer colocar esse pedido diante do altar e você vai fazer um voto de 7 cultos diante do Senhor. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. E eu queria que você falasse com Deus sobre o que você deseja, o que você anseia. Fala com o Senhor neste momento. Fala com Ele. Ele é aquele que ouve o seu coração e que atenta à voz sincera do seu coração. Nós começamos a falar nesta noite sobre verdade e sobre sinceridade. Diz para o Senhor o que você precisa. Fala para o Senhor os níveis de dificuldade que existe. Senhor, eu reconheço as dificuldades humanas, mas eu sei também, Senhor, que nada é impossível para o Senhor. Eu reconheço, Deus. Eu reconheço a operação de Satanás. Eu reconheço o progresso das trevas até aqui. Mas eu quero dizer, Senhor, que em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor, diante do teu altar nesta noite, fazendo um voto de 7 sextas-feiras consecutivas, a partir de hoje. Eu vou ouvir mais 6 sextas-feiras, Senhor. E eu vou colocar diante do Senhor todas as sextas-feiras o mesmo objetivo. Eu gostaria que você falasse com Deus. A palavra do Senhor diz: pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor diz: perseverar em oração. Você fala: Senhor, eu vou estar aqui diante do teu altar mais 6 sextas-feiras e com essas 7, porque eu tenho um pedido para te fazer. Eu tenho um pedido do profundo do meu coração, do profundo, da genuinidade da minha alma, Senhor. Esse é um pedido que eu trago dentro do meu coração e eu quero te fazer esse pedido agora. Só que eu não vou me esquecer desse pedido. Eu vou lembrar dele todos os dias, porque essa é uma campanha que eu vou fazer contigo. Até sexta-feira que vem, todos os dias, amanhã, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu vou falar contigo deste pedido, Senhor. Eu vou ouvir do Senhor, ó Deus, qual é a direção do Senhor para que eu possa trabalhar junto com o céu, para que seja feito para a tua glória. Eu quero que você diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, a minha vida pertence ao Senhor e todas as minhas coisas são criadas para glorificar o teu nome. E eu te apresento uma situação onde o teu nome não tem sido glorificado, onde eu percebo uma entrada maligna, onde eu percebo um lugar de trevas. Então, em nome de Jesus Cristo, eu me apresento diante do teu altar para trabalhar juntamente com o céu em prol dessa pessoa ou dessa situação. Em nome de Jesus Cristo, eis-me aqui para adquirir sabedoria, entendimento, conhecimento. Vou fazer orações, vou clamar ao céu, vou calar a minha voz diante das situações onde o diabo vai querer usar
as minhas palavras, porque o meu coração neste momento faz uma aliança contigo, Senhor, diante do teu altar e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu quero que o Senhor abra o caminho do êxito, da vitória, em nome de Jesus. Todo principado, toda potestade, toda hoste das trevas sejam destruídas, destituídas, em nome de Jesus, porque a autoridade pertence ao meu Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Pode assentar. Nós vamos cantar uma canção, mas antes vamos terminar. Vou esperar você chegar no seu lugar. Vamos ficar de pé. Eu quero que você levante a sua mão para o alto agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. A partir de hoje, vamos ser mais minuciosos, cuidadosos e zelosos com respeito à soberba, com respeito à nossa ignorância. Ó Senhor, e com respeito, Pai, o nosso excesso de sensibilidade. Em nome de Jesus Cristo, proteja-nos com a tua palavra, com o teu poder, com a tua autoridade, e traga-nos libertação cada vez mais, em nome de Jesus. Diga amém. Deus te abençoe. Vamos adorar ao Senhor com uma canção. Você que quer oração, pode vir aqui à frente, as irmãs vão orar por você.